Olá, eu sou a professora Vanessa Cresce. Hoje nós estamos aqui com uma celebridade da cidade de Campinas e de região. Nós estamos com a delegada Terezinha de Carvalho, uma mulher que tem história na política e também na luta pelos direitos das mulheres. Eu faço questão, como professora, de fazer um adendo. A delegada Terezinha foi a primeira a levantar a bandeira das mulheres professoras que estão nas escolas parceiras da prefeitura. A primeira a compreender as necessidades desse grupo. E é com uma honra de professora que eu entrevisto essa autoridade histórica da cidade. Muito obrigada, delegada. Se apresente, por favor. Obrigada, Vanessa. É um prazer enorme estar aqui com você. Como eu digo, né, nós iniciamos um trabalho em Campinas, principalmente em prol da mulher, no momento em que nem se falava sobre esse tema, né? Nem as próprias mulheres tinham consciência do quanto elas precisariam, né, de outras mulheres para que hoje pudéssemos comemorar tantas conquistas e, ao mesmo tempo, manter essa chama acesa no combate à violência contra a mulher. Agora, delegada, né? A gente conhece, a gente vai conversar sobre isso. Agora, me conta sobre a senhora. Qual que é a sua formação? Qual é a primeira coisa que a senhora se lembra da infância? Bom, da infância eu me lembro que eu era uma garota assim bastante ativa, não escolhia coisas de menino e coisas de menina, eu jogava futebol com os meninos, eles me colocavam sempre no gol para eu ficar talvez, né, mais segura, e aí eu tinha um sobrinho que jogava no time, ele adorava, porque os meninos tinham. Eu era uma moça muito bonita na juventude, e meu sobrinho dizia assim: Olha, tia, a gente põe você no gol, porque aí os caras vão chutar bem devagar e Isso lá tal, em lá em Socorro. Socorro. E, e aí a gente vai ganhar o jogo, né? Mas é Que isso que eu me lembro. Sim, estratégia! sim. Depois ele foi. Esse meu sobrinho, querido, né? O Cláudio, um querido, é quase meu irmão, porque ele é mais velho que eu, inclusive. E ele sempre foi muito ativo no esporte, na área da cultura, então ele era diretor social de um clubinho, né? Que era parede e meio com a minha casa. Então eu era sempre candidata a rainha disso, rainha daquilo, então fui rainha de carnaval 2 vezes. Eu fui rainha das festas de agosto, que é uma festa tradicional na cidade de Socorro. E assim, então eu tive uma infância muito, muito pobre, mas muito cheia de coisas positivas, né? Mamãe muito, uma mulher da roça, mas uma mulher assim que nunca me cerceou, né? Mamãe sempre me ensinou a ir além, mas sempre no papel dela de mulher submissa, né? Mas eu nunca parei para pensar se um dia eu ia lutar pela mulher. Isso não existia na minha época. Agora, como que era esse tipo de submissão? Porque o seu pai também foi uma liderança importante. Como que era esse relacionamento, assim, antigamente, quando a senhora fala submissão da mulher? Fico curiosa de saber. Porque a mamãe fazia tudo que meu pai determinava que fizesse, entendeu? Então, às vezes, meu pai brigava com os filhos, assim, e ela sempre ia do lado dele, entendeu? Entendi. Então, às vezes a gente dizia assim, só porque papai falou e tal. Então, a mamãe era assim, a última palavra, fala com seu pai, fala com seu pai. Então, a gente sentia que, assim, ela não tinha esse poder de liderança. Mas quando eu não vivi, eu era muito criança quando papai era prefeito e mamãe era a primeira-dama da cidade, em Bueno Em Brandão, Bueno Brandão. Minas. Então, eu não me lembro dessa fase. Mas o que me conta é que mamãe era muito ciumenta, né? Que ela chegou a em baile, assim, brigar com mulheres que assediavam meu pai. E aí, então, eu cresci assim. Ao mesmo tempo que ela era uma mulher submissa, eu percebo que muitas mulheres cedem para manter a família unida, para manter o bem-estar da família. E eu acho que esse é o maior patrimônio de uma mulher,
porque não é difícil educar os filhos, duas pessoas que pensam diferente, vêm de famílias diferentes, sempre há conflitos familiares que interferem no casamento, nos relacionamentos. Então, é preciso saber dosar a questão da família, porque todas as famílias passam por altos e baixos. Então, a mamãe me ensinou isso. E mamãe sofreu muito, porque meu pai perdeu tudo que tinha, né? Mamãe de primeira dama, ela virou faxineira, cozinheira. A moça que trabalhava para a gente, que digamos era a nossa ajudante lá em casa, ela veio embora com a minha mãe, foi morar junto com a minha mãe. Minha mãe arrumou uma casinha para ela morar com os filhos, com o marido que era bêbado. Ela tinha uma mãe idosa, um marido bêbado e 4 filhos, 2 com problemas mentais, por conta de gestações geradas com homens alcoólatras. E mamãe acolheu e assim, e essa mulher foi que, inclusive, fez o registro da minha mãe numa carteira de trabalho para que um dia a mamãe pudesse ter uma aposentadoria. Então, assim, a minha mãe mostrou esse lado muito humano, né? Margarida era uma mulher negra e a gente dormia todos juntos no mesmo quarto, os filhos dela na mesma cama que a gente. Então, a mamãe ensinou que a gente tem que se doar às pessoas. Não sei se você viu no meu livro, mas a minha mãe, ela cuidava das mulheres que vinham ter filhos na cidade. Mamãe recebia essas mulheres na nossa casa, arrumava um quarto para colocar essa mulher Lá em lá em Socorro. Socorro. E ela cuidava dessa mulher até a hora de socorrer para o hospital. Aí mamãe levava, chamava um carro que tinha, né? Não tinha Uber naquela época, né? Mamãe chamava um táxi, um vizinho, levava essa mulher ao hospital, esperava ter neném, acompanhava, depois ela levava para casa, ensinava essa mulher a cuidar do filho, a amamentar, recebia todos os familiares, o pessoal vinha da roça para visitar as mulheres que estavam de dieta, né, no pós-parto, e traziam comida para a gente, traziam frutas, feijão, arroz. Então a mamãe dizia: Olha, nunca pedi para ninguém trazer um frango para mim, né? Mas o simples fato de eu abrir a minha casa para essas pessoas, né, que venham da roça, pessoas simples, eles nos ajudam, porque meu pai passou a viajar. Meu pai ficava fora 3 meses e voltava, pagava a conta do armazém e o aluguel. Era o máximo que meu pai conseguia pagar. O resto, mamãe complementava com as costuras que ela fazia, básicas, costuras simples, que eu também aprendi com ela, né? Então, mamãe fazia pijaminha, shortinho, camisa, só, básico. Mamãe não era uma excelente costureira, era o que ela aprendeu. Mas assim, não me ensinou a bordar, não me ensinou a pintar, não me acompanhou nos primeiros anos de ensino. Mamãe era semi-analfabeta. Então, assim, foi quase que uma sobrevivência mesmo concluir os estudos, sabe? Mamãe não tinha essa coisa de uma mãe antenada, no acompanhamento, e nem podia, nem tinha tempo, né? Você imagina, ela cuidava de 7 crianças. Será que intuitivamente ela já sabia dessa sua posição de liderança que a senhora ocuparia, inspirada nessa figura emblemática que foi a sua mãe? Com certeza, porque eu, por exemplo, gostava muito de esportes, né? Então, mamãe nunca falou não. Então, geralmente, o time de vôlei era um time misto, né? Time de basquete era um time misto. Futebol, brincadeiras de rua. Eu fui criada na rua, praticamente, né? Em frente à nossa casa, que era a casa da minha avó, onde a gente morava uns tempos no porão dela, até a gente conseguir uma casa para alugar, de fundos até. A gente brincava na rua, né? E mamãe, assim, ela tinha determinadas regras, né? Então, por exemplo, menina não anda de carro, não pode entrar em carro, né? Mamãe tinha trauma de você pegar uma carona ou namorar no carro, né? Não pode andar de moto, não pode andar com maconheiro. Então, como eu estava sempre com o meu irmão e meu sobrinho, então era muito mais fácil para essa mãe educar esses filhos, coisa que hoje não é assim, não é? Hoje em dia é muito mais difícil você educar um filho. A mamãe entendia que eu era diferente
porque a minha irmã Lucimara fazia os afazeres de casa e trabalhava em casa. Naquela época começaram as máquinas de tricô elétrica lá no Fix, não sei se você lembra disso. As mulheres faziam crochê, tricô, tudo à mão. E aí vieram para o Brasil as máquinas de tricô. Socorro, inclusive, é referência até hoje em confecção, né, como malharia, por conta dessas máquinas. Então, a minha irmã trabalhava em casa, fazia o serviço de casa, e eu trabalhava fora de casa. E o dinheiro que a gente recebia era para ajudar a família, pagar uma conta de luz, alguma coisa assim. A gente trabalhava para ajudar a família. Eu trabalhava desde os 12 anos de idade. Então é isso, Sim. mamãe acho que ela percebia. Mas, por outro lado, ela não era uma mulher, digamos assim, politizada, antenada. Ela foi mulher de prefeito, tudo que ela sabia é que a política não era uma coisa legal. Tanto é que a minha mãe nunca me apoiou, na política, né? Mas o meu pai, ele faleceu antes mesmo de eu ter entrado na política, mas com certeza meu pai também não apoiaria. Embora ele tivesse sido vereador, depois prefeito, papai passou por um processo de cassação por conta de mudar de partido para levar a cidade à potência de comarca. Meu pai é lembrado na cidade de Bueno Brandão até hoje por isso, porque para que a Bueno Brandão pudesse ser uma comarca, e para ser uma comarca, teria delegacia, órgão policial, cartórios, fórum. Então, para a cidade se desenvolver, papai falou para o Juscelino Kubitschek, olha, eu não sou do seu partido, mas se para minha cidade virar uma comarca e se desenvolver, eu precisar mudar de partido, eu mudo. E aí o papai, segundo a mamãe contava, eu não me lembro, passou por um processo de cassação. Coincidentemente, veio a queda do café, papai era um agricultor, tinha nós chamamos de sítio, mas era uma pequena fazenda, e perdeu tudo que tinha, né? Então, mamãe foi uma mulher que desceu do patamar mais alto que uma mulher ocupa numa sociedade para ser faxineira da própria irmã, dos vizinhos. E foi assim que a gente aprendeu na raça a levantar, cair, levantar. É isso, Vanessa. Tem uma autora que eu conheci no Canadá, em Boston, na verdade, que ela chama Mary Catherine Batson. E ela fala exatamente de histórias de vidas interrompidas por grandes acontecimentos na vida da pessoa. Então, o que a senhora está contando é exatamente isso. O quanto que algumas coisas são tão marcantes que transformam a vida da pessoa e do seu entorno, dos seus familiares, né? Isso é uma pesquisa bem importante que está acontecendo no Boston College. Que Agora, bacana. é, agora, delegada, me conta como que foi essa sua chegada ao direito? Me parece que seu marido não foi contra a ideia dele, Verdade. né? Bem, na minha juventude, nós estamos falando aí de mais de 40 anos atrás, 45 anos atrás, as mulheres não iam para faculdades como direito, medicina. Em geral, as mulheres iam para a área da pedagogia, da psicologia, e ficavam muito limitadas. Inclusive, mesmo na área da saúde, eram raras as mulheres que faziam uma universidade, até porque nós não tínhamos, né, acesso às universidades. Pessoas pobres não chegavam nas universidades. Muitas ainda não chegam hoje, mas já existem programas de governo, já existem propostas na área da educação, que uma criança que faça uma boa escola, consegue ter uma boa nota no Enem, ela entra numa universidade que no passado era impossível que qualquer aluno da rede pública chegasse, até porque nós não tínhamos como viver numa cidade grande para ir numa faculdade. Nós não tínhamos faculdade, né? Na minha cidade não tinha faculdade nessa época. Eu acho que as faculdades na minha cidade deve ter coisa de 20 anos para cá. Então, a gente não tinha acesso à educação de nível superior. Quando eu me casei, eu era radialista, né? Fui radialista, fui faxineira. Eu me candidatei a um cargo de faxineira na Rádio Nossa Senhora do Socorro, porque eu trabalhava numa loja de calçados e o dono me assediava. Ele vivia tentando
diminuir o espaço entre o balcão e a prateleira para que ele pudesse ficar roçando em mim quando passava. Então, eu empurrava o balcão para frente, ele puxava o balcão para trás. E o tempo todo eu me sentia muito revoltada com isso, porque eu falava para ele que eu ia contar para minha mãe, e ele dizia assim, eu tinha 12 anos nessa época, 12, 13 anos, ele dizia assim, quem vai acreditar em você? Né? Nem a sua mãe vai acreditar em você, porque a minha esposa mora aqui, a minha casa é aqui em cima. A minha esposa nunca vai dizer que eu assedio você, não era nem essa palavra, né? Que eu dou em cima de você, e eu fui procurando um lugar para trabalhar, para sair de lá. Aí, eu aguentei quase um ano ali. Quando eu estava para completar 14 anos, abriu uma vaga na rádio Nossa Senhora do Socorro para faxineira. E eu falei, vou lá, né? E fui lá, e aí o diretor da rádio se encantou comigo, me deu um cargo. Olha, Vanessa, uma coisa não muda na sociedade. Mulher jovem e bonita, as portas sempre abrem com mais facilidade. Não é pelo potencial que a gente tem, porque de repente eu virei radialista, porque faltou um apresentador, precisava alguém para ler lá as propagandas comerciais, e eu acabei depois tendo até o meu programa na rádio, né? Eu tinha um programa de auditório, inclusive, lá na casa paroquial da igreja. Então, eu quando fui ser radialista, eu pensava assim, eu vi um outro mundo, né? Que é o mundo da comunicação. E talvez aí eu tenha entendido a importância da política, mas para isso eu precisava ter um espaço, né? Não pensando em política. Nessa época, sabe o que eu pensava? Eu queria casar com aquele homem que eu tinha acabado de conhecer, era escrivão de polícia, veio trabalhar na cidade, eu já estava com 16 anos. Ele veio trabalhar na cidade, nos apaixonamos, e aí ele me fez fazer um concurso na Polícia Civil para escriturária. Aí, quando eu completei 18 anos, eu fiz o concurso para escriturária, e em seguida já fiz concurso para escrivã de polícia. E ele era escrivão de polícia e estava fazendo direito. Aí ele se formou e passou no concurso para delegado. Eu era escrivã. Aí nós fomos para uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, e ele era o delegado titular da Ciretran, e eu tinha um chefe que era o titular da delegacia. Em frente à casa que eu morava era a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito era uma das raríssimas faculdades privadas do interior do estado, né? Em cidades pequenas. Então eu fui lá, eu olhava todo dia, eu saía na janela, assim, depois que eu vinha do trabalho, e eu via aqueles monte de homens, né, indo para a aula, uma ou outra mulher, acho que duas eu conseguia ver, e eu sentia que eu devia fazer faculdade, né? E aí meu chefe, olha, faz faculdade, você é muito inteligente, você poderia ser delegada de polícia, e para ser delegada de polícia tinha que ter faculdade. E aí eu falei para o meu marido que eu ia fazer faculdade de Direito. Não, quem que vai cuidar das crianças? Eu falei, por exemplo, você, né? E aí ele, não, porque faculdade não é lugar de gente direita, não vai fazer vestibular. E meu chefe falou, faz o vestibular, que se você passar, depois eu converso com ele. E foi Deus. assim, eu passei muito bem no vestibular. E engraçado, né? Não era como hoje, que todo mundo entra em qualquer faculdade. Vestibular exigia estudo, exigia, até mesmo nas universidades privadas. Então, não era um faz de conta, porque hoje eu vejo esse número enorme de faculdades muito mais assim, preocupada, como sendo uma empresa, do que preocupadas em formar cidadãos e cidadãs mais conscientes, mais lideranças, e tanto é que muita gente abandona, né? Começa a faculdade e acaba abandonando o curso. Veja. Agora, desculpa, um detalhe, delegada. A senhora teve uma escolarização em Socorro, aí casou-se e depois veio prestar o vestibular, que era um vestibular concorrido, uma das Sim, poucas, sim. uma das poucas faculdades de direito no estado. O que tinha nessa escola que proporcionou que, mesmo com toda essa trajetória de interrupções, a senhora conseguiu acessar o ensino superior?
Bem, uma pergunta tão inteligente só podia vir de uma professora, né, Vanessa? Sabe o que tinha? Não é a faculdade em si, mas o curso que eu fui fazer. O curso de Direito é o curso que te torna uma cidadã do mundo. É o curso que te lança para a sociedade, porque ali você aprende por que que uma sociedade tem regras e tem leis, as consequências de violar uma lei. O curso de direito deveria ser um curso de noções básicas em todas as escolas, entendeu? Porque a pessoa aprenderia o que é um contrato, por exemplo, né? O quantas pessoas hoje ainda são enganadas porque desconhecem as leis. Então, foi na faculdade de Direito que eu fui ver o que era filosofia, o que era sociologia, as diversas ciências, e conviver com esses professores de universidades que são mais graduados, têm muito para te passar. As universidades abrem os caminhos. Eu acredito muito na educação como a única forma do ser humano sobreviver numa sociedade e buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Então, eu fiquei maravilhada quando eu comecei a entender tudo que estava ao meu redor. Era um projeto que não foi feito por mim, pelo meu pai, pela minha mãe, um projeto social, né? E qual é o papel de cada autoridade numa cidade? Então, eu dizia assim, depois que eu fiz o curso de Direito, eu me senti uma cidadã do mundo, nada mais me barra. Eu acho que quem faz o curso de Direito, sem desmerecer os outros cursos, porque eu acho que curso é uma questão de vocação também, mas eu só fui fazer direito porque eu era escrivã e queria ser delegada. Porque, na verdade, eu nem sabia para que servia o curso de direito. Mas logo nas primeiras aulas, eu era muito estudiosa, Vanessa, porque eu tinha 3 filhos, trabalhava 8 horas por dia. Então, eu tinha casa, gato, cachorro, tinha tudo isso. Marido, plantas, e ainda trabalhava fora como escrivã de polícia o dia todo, o dia todo. E eu nem via meus filhos entre o horário do término do trabalho e a faculdade, porque no começo eu estava em Pinhal, mas com 1 ano e meio de curso, meu marido foi transferido Pra para onde? Rio Claro. E Rio não Claro. Aí já, nossa, já nem consigo cidadão. me. E não tinha uma faculdade de direito em Rio Claro, nem Acho que agora tem Araras, tem Araras, muitas. agora tem em todas É, as cidades. Então, eu não tinha, a minha opção era ter que estudar em Piracicaba, que era o a lugar onde Unimap. a Unimep. Aí eu peguei várias adaptações, fiz a Unimep de Piracicaba e todas as noites eu saía do trabalho às 18, às 19 eu já pegava o ônibus, né? Então não dava tempo sequer de voltar para casa. Não foi fácil, eu tive uma ideia legal, que foi trazer uma sobrinha para morar comigo. Ela queria fazer concurso para escrivã. Eu falei, ó, vamos morar comigo, eu vou te ajudando. Então, nos intervalos, eu ia, sabe, pegando provas antigas, e até que ela passou no concurso de escrivã de polícia, se aposentou como escrivã de polícia. Mas ela foi fundamental para mim, para eu poder concluir a minha faculdade, porque realmente havia muita pressão. O marido achava que eu não tinha condições de ficar o dia todo fora, voltando só à noite. Então, minha sobrinha fez essa parte de cuidar dos meus filhos quando eles vinham da creche, né? Sou muito grata a ela. Mas o meu E ela é primeiro marido, escrivã hoje. ela é escrivã aposentada já. Aposentada. O meu primeiro marido, ele era extremamente machista. Ele era um homem que brigava com as filhas, porque naquela época começavam as mini saias. Então, quando a gente ia para uma cidade que tinha shopping, shopping também não existia, viu, Vanessa? A realidade é outra. Quando a gente vinha assim para um shopping, O a- Iguatemi foi um dos primeiros aqui em foi o Campinas. Guatemi o Aham. primeiro. Quando a gente vinha passear no shopping, elas entravam numa loja de departamentos. Mesbla. Nesbro, a C&A já tinha também, Aham. e aí a gente via aquelas sainhas, né? Elas experimentavam um shortinho mais curto, ele já virava um bicho, sabe? Tipo assim, minha filha não vai usar isso e não sei o quê. E A era senhora não assim. acha que hoje tá demais? Hoje eu acho que é o excesso, mas Nossa, isso as é meninas culpa dessa chegam lá na geração. escola, as meninas chegam lá na escola, vai pôr uniforme, É o menina, adultismo, né? É a questão do do adultismo. adultismo.
que O inclusive... cropped, eu quero morrer com o Nossa, meu cropped. Deus do céu. Além do que é um sapato, que se você correr, você cai. Você cai. Não sei quem inventou o Crocs, ele é maravilhoso para você lavar um chão, para você caminhar na mata, caminhar, mas para você andar normalmente, se você bater o pé um no outro, você já cai. Eu me sinto uma senhorinha, eu sou a prima mais velha dos dois lados. Aí vem minhas primas, são todas evangélicas. Eu falo, suas desviadas, vão colocar roupa. Não, Eu saio de careta atualmente, mas porque isso tudo é a influência do meio, né, é, Vanessa? Você sabe disso, porque os pais perderam esse pulso, esse controle, e os que têm não conseguem exercer. Então, é, de repente, usam a força em excesso, e a criança sempre vai encontrar a retaguarda fora de casa hoje. Eu é, conto uma história no meu livro, você falou de história, já claro. estou começando a contar uma. Quando eu tinha, um pouquinho antes de eu conhecer meu marido e começar a namorar e tal, eu queria ficar na rua depois das 10, a minha mãe nunca deixava. 10 horas eu tinha que estar dentro de casa. Então, 10 horas era a hora que todo mundo estava naquele footing, passeando lá na rua, uma fila vai, uma fila Footing, volta, footing, né? Uma footing. fila vai, uma fila volta, e a gente ficava lá, as mulheres andando e os homens escolhendo lá, né, qual era a garota. E eu queria ficar no tal do footing, e mamãe dizia, 10 horas, onde eu tivesse, minha mãe ia buscar. Onde eu estivesse, ela ia buscar e trazia a gente assim pelos cabelos, entendeu? Não era daquele negócio, filhinha, vamos embora, não. Naquela época, minha mãe sempre foi muito brava, né? Muito brava. Eu herdei isso dela. Eu tinha quase 16 anos e eu queria muito, muito, muito ser livre, ter a liberdade de ficar na rua até mais tarde. Era o máximo que eu queria em termos de liberdade. Não pensava em sexo, a atividade sexual na minha juventude era uma coisa extremamente proibida e a gente levava isso muito a sério, né? Então tinha as meninas que não eram direitas, né? E as meninas direitas que não praticavam sexo, não usavam drogas, não usavam bebidas. As meninas, digamos assim, certinhas, né, para a época. Então eu falei, vou fugir de casa. Um dia eu peguei minhas roupinhas, não tinha nada, não tem esse negócio de acessório, tenho mochila, tenho mala, nada. A gente tinha um saco, chamava embornal, é onde a gente carregava as coisas, era um saco de pano. Eu botei lá uma troca de roupa, escova de dente, escova de cabelo, pulei a janela, umas 5 horas da manhã, e saí de fininho. E quando eu cheguei na esquina, a dona Maria era nossa vizinha, ela estava varrendo a calçada, né? Onde vai, Terezinha, essa hora? E eu falei a verdade, né? Não tinha como dizer onde eu ia. Eu tô indo embora, não aguento mais minha mãe não me deixa namorar, minha mãe não me deixa sair de casa depois das 10 da noite. Ah, é? Então sua mãe tá dormindo? Tá, vem cá. Me grudou, tinha um cabelão, me grudou pelo cabelo, me levou para casa a vassouradas. Dona Hilda, olha a fujona aqui. Ela estava indo embora. Eu levei uma surra daquelas, fiquei de castigo muito tempo de não poder sair para clube, nada, tudo que eu gostava de fazer. Mas eu dou esse exemplo porque os vizinhos cuidavam dos filhos, como a gente vê nesses filmes antigos, né? O seu filho me importa, né? E hoje não. Hoje você vê esse caso recente dessa menina que foi atropelada ali na, lá Ah, é onde passa o ônibus na ali, né? saída ali do shopping, como é que chama? Uma avenida aí que vai para o shopping, ela saiu do Proença, subiu, passou toda parte da Norte e Sul, subiu essa avenida, é Heitor Penteado que vai sair lá, Não, Heitor é da Lagoa. A Carlos Grimaldi, não, a José Bonifácio. José Bonifácio, Moraes Moraes Salles, né? Salles. Então, Moraes Salles. você vê essa menina, ela atravessou ela ficou horas, muito tempo andando na cidade, fazendo um percurso até que talvez a mãe fizesse de carro. Mas você vê, no nosso tempo de criança, uma criança na rua era algo que incomodava todo mundo. Uma criança sozinha na rua, entendeu? Hoje não. Você vê meninas às vezes saem para comprar um refrigerante e são sequestradas no caminho, numa quadra de casa. Então, a realidade hoje é muito cruel, né? Eu acho que antes as famílias eram mais comunidade.
né? Como a gente vê mesmo nesses filmes mais antigos, filmes de época, que mostram cuidado com os filhos dos outros também, né? Agora, dada a sua experiência, tanto enquanto mulher, quanto delegada, com tudo que a senhora sabe, eu me preocupo muito com a educação sexual dos meus alunos, sobretudo das meninas, porque elas vêm de situações de extrema vulnerabilidade. Como que a gente encontra esse equilíbrio entre liberdade e também educação para dizer de que calma? Olha, quando eu era vereadora, nós tínhamos e temos ainda hoje um número muito grande de gravidez prematuras na adolescência. E eu fiz um projeto de lei que chamava PPGA, Programa de Prevenção à Gravidez na Adolescência. E foi uma lei assim que eu estudei muito para fazer. Eu nunca vi essa lei ser colocada em prática. Porque, na verdade, primeiro você tem que ganhar a confiança do aluno. Eu acho difícil hoje você falar sobre sexo no ambiente misto e coletivo. Então, mas se você conseguir passar para os alunos, para as alunas, a confiança que pode falar com você, eu acho que toda escola deveria ter um bate-papo individual que a criança pudesse agendar e conversar. Bom, psicóloga, a lei já disse que toda escola tem que ter e não temos, né? Aliás, não tem concurso aberto para Não, isso. abriu. Abriu agora? Abriu, vai chamar. Campinas ou estado? Ah, Campinas, não, eu falo a nível Campinas, de estado, Brasil. Campinas. Não, estado, vai começar também. Então, a psicóloga é fundamental porque, assim, hoje os pais não são como na minha época, que a mamãe, embora ela trabalhasse como faxineira, como costureira, ela estava sempre presente, É. né? Papai viajava muito, porque ele virou um caixeiro viajante, vendia fumo em corda, essas coisas. E papai viajava para muito distante, a gente ficava sem contato com ele, né? Porque para a gente conversar com o pai naquela época, tinha que ir no posto telefônico. Raríssimas pessoas tinham telefone, então era só em caso de muita urgência mesmo, né? E tinha até aquele negócio de você ligar para a rádio da cidade, o radialista anunciava, né, que tinha algum problema na família para a pessoa entrar em contato, porque não havia mesmo telefone, as pessoas não tinham acesso a esse meio de comunicação. E eu acho assim, primeira coisa, e eu digo isso, Vanessa, porque eu fiz uma palestra, eles reuniram acho que 5 ou 6 classes aqui em Campinas, e nem vou dizer o nome da escola, porque as crianças, os adolescentes me procuraram depois da palestra e as pessoas sabem quem são esses adolescentes. Os dois, mesmo problema, vítimas ambos de violência sexual dentro de casa. O menino e a menina eram bulinhados pelo avô, cada um na sua casa, duas histórias diferentes. E tudo que eles pediam era um psicólogo, porque eles queriam esquecer aquilo. Um dos avós já tinha morrido e um desses meninos ele se tornou homossexual para poder fugir de casa, porque ele encontrou abrigo justamente com outro homossexual que ofereceu uma alternativa de moradia para ele. E ele disse que talvez não fosse feliz, mas era a opção que ele tinha na época. E queria um psicólogo. E aí, Vanessa, eu ligava em tudo quanto é lugar, não, mas para ter acesso a um psicólogo precisa ter um boletim de ocorrência. Então, Nossa. é algo que eu não consigo conceber nos tempos de hoje. Porque se os dois adolescentes não tinham condições, não queriam exteriorizar aquilo que eles já tinham vivenciado, não é verdade? A menina dizia que a mãe ia morrer se soubesse que o próprio pai dela assediava ela na hora que A, bulinava a nela. senhora percebe o dilema da criança? Ela está completamente sozinha, porque ela amadureceu o suficiente de não querer prejudicar o adulto que é a própria mãe. Até porque não tem alternativa, vai morar onde? Sim, mas Morava com a assim, o avó. peso, o Não, o peso, peso afetivo. o peso afetivo para essa criança. Então, isso vale para todo tipo de violência, Vanessa. É, Desculpa te falar, mas agora é a delegada que está falando, tá? claro. Violência contra o idoso, mesma coisa. Como é que um idoso
vai denunciar um filho, uma filha de É. maus tratos, se ele está totalmente dependente desse filho e dessa filha. E não é dependente, Às vezes financeiro, é dependente. não é só É, financeiramente, até porque eu não sei se os idosos também são felizes em abrigos coletivos, porque esse laço familiar, apesar dos desajustes, ainda é o melhor lugar para se viver. A família ainda é o melhor lugar para o cidadão, para a pessoa viver, para o ser humano se formar. Por isso, quando eu falo de violência contra a mulher, idoso, criança e adolescente, eu estou falando da dos violência universal. dos cuidados que as autoridades deixam de ter com as famílias. As famílias precisam de colo, É. entendeu? Então, eu acho assim, voltando à sua pergunta, resumindo aí, eu acho que o aluno precisa ter a confiança no professor. Existem muitas teorias, né, ou algumas fake news, eu diria, sobre se ensinar ou se falar sobre educação sexual nas escolas. Então, os próprios professores não se sentem à vontade para falar. Então, o que eu diria assim, eu acho que as escolas poderiam ter rodas de conversa entre a professora e os alunos, e as alunas, entre a professora e os alunos, e depois uma com os dois professores e os meninos e meninas numa mesma sala. Eu acho que esse diálogo é importante, porque a professora já vai conhecer a turma que ela falou, as principais dúvidas das meninas e as principais dúvidas dos meninos. Eu sou suspeita porque eu adoro, né, palestras com adolescentes, eu adoro. Eu também, eu gosto Eu muito. aprendo muito com eles, muito, e passo muito também. É. E sinto que eu passo essa confiança. Então, eu acho que o que a gente precisa é estabelecer um elo. Se você ganhar a confiança da sua aluna, do seu aluno, eles vão contar para você os maiores dilemas e problemas que eles têm, que não contariam nem para o padre no confessionário, nem para o pastor da igreja. É. Agora, delegada, diante de tudo que a senhora me falou, a gente tem assim, muitas escolas serão construídas, né? Serão 10 escolas de ensino fundamental de tempo integral. Que maravilha, né? Fico feliz. Não, eu tenho orgulho dessa E tempo cidade. integral, eu acho que é assim a solução para os pais ausentes o dia todo. Mas a gente precisa repensar o projeto, sabe? Eu já trabalhei no estado e na prefeitura. Tem muita coisa para a gente repensar. O que não pode é simplesmente ser um espaço para que a criança possa dizer que está lá, né? Realmente precisa ser. Eu tinha um projeto, quando eu fui vereadora, eu tinha um sonho, falar a verdade. Eu legislei, Vanessa, sobre todas as áreas, né? Eu entrei na questão ambiental, fui uma das primeiras que trabalhou as leis ambientais em Campinas, né? O mapeamento das nascentes na cidade foi um projeto de lei meu, Eco 92. Tudo para mim era, sabe, eu criei os vigilantes ambientais das áreas de preservação. Eu nunca nem imaginei que a gente teria aquela seca, né, em 2014. E a Semana da Água é minha em Campinas, né? Então, assim, se você procurar cento e tantas leis que eu consegui aprovar, você vai ver que eu atuei no meio ambiente, eu atuei no trânsito, eu atuei na pessoa com O primeiro semáforo para cegos em Campinas fui eu que trouxe para Campinas. Gente, tô passada. Eu tô passada. Eu tô aqui com... O avanço do sinal vermelho era uma resolução da INDEC que ninguém aplicava, ninguém sabia. Campinas é uma das cidades que depois das 19 você pode avançar o sinal vermelho até às 6 da manhã para evitar ficar parada num lugar deserto, numa cidade como Campinas. Isso contribui muito para que se diminuam os assaltos, né? Principalmente nas noites, nas madrugadas, e eu, então, fiz todo um trabalho de fazer com que essa resolução fosse cumprida. Tanto é que nos locais, e é uma coisa que ninguém está vigiando, né? Por exemplo, nos locais onde ficaram mapeados na época, tem uma placa. Se você vê em cima do semáforo, tem uma placa. Sinal, o radar desligado, né? Depois desse horário. Mas não são todos os cruzamentos que tem. Quem está cuidando disso, né? Agora, delegada,
Eu vejo na senhora uma política vocacionada. Eu acho que política é dom, Vanessa. Não Então, sei. exatamente, quando a senhora está fazendo esses projetos, quando a senhora está elaborando essas ideias, a senhora esquece do espaço e do tempo? Ah, com certeza. Entra em estado de flow. Entra. Você fica totalmente. Porque assim, quando alguém pergunta para você o que que é a política, né? Eu aprendi o que é a política com pessoas que tiveram vários mandatos, atuaram muito na política, e eu entrei na política pelas mãos do Dr. Pinotti, né? Saudoso. Fundador do CAISM, foi reitor da Unicamp, e doutor Pinotti, quando me convidou para ser candidata a vereadora, eu era a primeira delegada da mulher em Campinas, era bem conhecida, famosa nos veículos, até porque eu era polêmica, né? Até hoje. Eu sou, assim, quase que uma granada a ponto de detonar sempre que vejo uma injustiça. Então, essa inquietude é que me torna política, porque o doutor Pinotti dizia, a política é o único meio que você tem de multiplicar as suas ações. Com uma caneta, você faz uma lei que você vai favorecer milhões de pessoas. E assim, eu trabalhei para mulher, meio ambiente, animais. Não tinha esse negócio de defensor dos animais. Eu fiz as leis de acesso de cão-guia, que o cego tinha um cão-guia, mas não podia entrar no ônibus, não podia entrar no estabelecimento. Eu fiz a vacinação antirrábica. Eu fiz a lei que até hoje não sei se ela é uma realidade, mas assim, que no portal da prefeitura as pessoas pudessem publicar as fotos e informações de cães achados e perdidos, né, desaparecidos. Então, isso eu estou falando para você de coisas de mais de 30 anos atrás. Agora, delegada, me ocorre uma pergunta. Temos muitas leis. Não seria um momento da gente organizar, mapear todas essas leis e trabalhar com dados? Quais são efetivas? De que modo que a gente vai colocar isso na prática? Eu vejo, eu não Mas sei é nem se eu posso. aonde a gente coloca aquela coisa chamada vaidade. Não tem como No pegar, bolso, né? não tem como pegar a vaidade do ser humano e falar, olha, vamos deixar a sua vaidade. Entre as mulheres, a coisa é muito pior. Sabe por quê? Eu particularmente, eu fico muito preocupada porque eu venho de uma geração de combate à violência contra a mulher que a gente não tinha sequer a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veio aconteceu em 2006. Eu estou desde 88 na primeira delegacia da mulher, né? São 18 anos sem Lei Maria da Penha e você mantendo um índice de violência dentro de um patamar que você consegue administrar. Não tínhamos tantas mulheres assassinadas como temos hoje, Vanessa. O feminicídio virou uma epidemia, uma pandemia. Porque não, aí as pessoas, porque hoje é divulgado, não é, eu venho da polícia. A polícia trabalha com dados. Você falou tudo, dados, estatísticas. Eu fiz um levantamento, tem aí no meu livro, que em 3 anos, 8 mulheres foram assassinadas. A grande maioria delas não eram feminicídios. Mulheres que morriam por questão de envolvimento com tráfico, por exemplo, mulheres que morriam nos assaltos, nos roubos, mulheres que morriam porque reagiam a um estupro, por exemplo. Então, você vai ver lá, tá, misoginia. Tinha misoginia? Tinha. As prostitutas que eram assassinadas, tivemos até um caso de uma prostituta que o corpo foi esquartejado e todas as partes do corpo distribuídos pelo anel viário, né, Magalhães Teixeira. E nesse caso, só o bumbum dela, a parte do bumbum com uma calcinha vermelha ficou exposta. As outras partes desta mulher estavam em sacos plásticos, né? Então, qual é o recado? Cada feminicídio conta uma história. O homem que mata a sua ex-mulher, e geralmente mata porque ela pôs fim à relação, mas joga o corpo dela num tanque, o que que ele está dizendo? Qual é o recado que ele está dizendo?
Os feminicídios, eles vêm seguidos de suicídios. Os homens não se importam com o feminicídio sendo hoje a lei cuja pena é a maior do país. Nossa. Os homens que praticam feminicídio não estão nem aí. Então, quer dizer, não se trata de novas nomenclaturas. Nós precisamos de ações. E quais são as propostas que a senhora vê como viáveis para tratar o agressor? Eu comecei lá atrás. Eu criei o CEAMO em 2002. O CEAMO, até um ano atrás, 2 anos atrás, era o único órgão municipal de apoio à mulher. O que é o CEAMO? O CEAMO é um órgão que dá assistência social, jurídica e psicológica para a mulher antes mesmo dela ir numa delegacia. Porque ir à delegacia em casos de violências habituais, quando você deveria trabalhar as causas dessa violência. Quais são as causas da violência contra a mulher? Desemprego, que é a desestabilização financeira de uma família, né? Um homem desempregado, uma mulher desempregada é um banco quebrado. Agora a senhora me falando... O alcoolismo, desculpa. E a questão dos ciúmes, né? A possessão. Agora a senhora me falando... Eu acho que tem que trabalhar essas causas. Essas causas, quer dizer, as questões da dependência química, ciúmes... Psicológica. Saúde mental. Sim. E as questões financeiras, sim, né? Estruturar sim. A família como um todo. As principais. E aí, nós, professoras, nós temos muito acesso ao que acontece. Inclusive, tem uma prática que eu acho até sacanagem das professoras, de algum modo. Tô brincando. A gente manda um bonequinho para casa. E aí, esse bonequinho, você precisa descrever a rotina. Tudo que o bonequinho fez. Ali tem uma informação qualitativa da dinâmica das famílias e você faz isso num colégio caríssimo da cidade e você faz isso num colégio periférico da cidade, você vai encontrar tragédia e coisa boa em tudo quanto é lugar. Sim. E aí eu fico pensando da escola ser essa unidade de vínculo, centralizar a intersetorialidade. Eu falo isso, minhas colegas ficam bravas. Mas escola não é serviço social. Eu entendo, mas é o que temos no momento. Mas isso não é um serviço simplesmente social, né? Quando você resgata uma família, né? Você resgata um cidadão que poderia ser um marginal no futuro, né? A gente tem um discurso bandido bom é bandido morto, tá? Mas nós vamos repetir isso até quando? Quando é que nós vamos tomar consciência de que para não ser bandido depende da minha ação? Sua como professora, como educadora, não é verdade? Minha, enquanto um agente da lei, né? Uma policial, do psicólogo, enquanto... Eu sou eu nunca fiz uma única sessão de psicologia. Mas eu sempre fui a favor da psicologia pública. Todas as pessoas deveriam ter acesso a um tratamento, a um acompanhamento psicológico. Por que o agressor, você falou tratamento do agressor? Bom, a lei, hoje todo mundo fala de tratamento do agressor. Continua errado, e eu vou dizer por quê. Em 2009, eu fiz a gente, como vereadora, você não pode criar serviços públicos, né? Mas eu fiz uma lei autorizativa para que os homens tivessem um centro de reabilitação, como diz na Lei Maria da Penha. Olha que interessante, a Lei Maria da Penha é de 2006. Se as nossas vereadoras de hoje estudassem a Lei Maria da Penha, elas iam ter uma enorme opções de leis para implementar. Porque a Lei Maria da Penha, ela dá os canais, ela dá os rumos, ela dá o norte do que é necessário para a mulher. Então, naquela época eu li a Lei Maria da Penha, porque eu já estava aposentada como delegada quando foi aprovada a Lei Maria da Penha, eu li lá, poderão ser criados centros de reabilitação do agressor. Eu fui lá e fiz a lei. Em 2009, isso só veio acontecer 15 anos depois. E ainda assim, errado. Por quê? Tratar o agressor depois que ele foi denunciado e condenado não tem o mesmo peso que você evitar que esse agressor seja criminalizado.
Porque a maioria, 80% da violência contra a mulher, Vanessa, não são violências graves. É o dia a dia de uma família desestruturada num mundo onde a família está num barco à deriva, né? Nós não temos padrinhos como tínhamos antigamente. Quem era o seu padrinho de casamento? Quem era o seu padrinho de batismo? Era a pessoa que ia te acompanhar, a pessoa que ia querer saber da sua vida. É a pessoa que o dia que olhou para o casal falou, tem alguma coisa errada. Ela chega, vou aí jantar na tua casa, tal, porque ele sabe que precisa intervir. Esse pastor que acolhe os casais. Não, a maioria dos pastores que orientam uma mulher são taxados daqueles que não querem que a mulher faça ocorrência. Ora, se fazer boletim de ocorrência acabasse com a violência contra a mulher, não tinha mais. Delegada, se a senhora me permite uma colocação, me parece que a gente tem uma direita radical que acha que bandido bom é bandido morto, e nós temos uma esquerda que prefere tratar o bandido do que radical, que prefere tratar o bandido do que evitar que ele seja bandido. É surreal. Então, mas quando a gente fala tratar o bandido, o que nós estamos falando? De cumprir as leis que não foram modificadas? Sim. Cumprir as leis que não foram modificadas. Nenhum bandido sai da cadeia se não tiver uma lei que o advogado possa invocar para tirar aquele bandido da cadeia. Então, o que está errado no Brasil é o sistema jurídico e o sistema penitenciário. Você sabia que o sistema penitenciário brasileiro trabalha para a reeducação do preso? E se você entrar na lei de execução penal e ler a lei de execução penal, a lei diz... a lei é de 1980. Como é que faz para recuperar um preso? E você entrar num presídio? Não tem nenhuma política pública dentro do presídio para recuperar o pequeno agressor. Ele vai sair de lá com um nível superior em crimes. Nossa. Delegada, a conversa ficou tensa, mas ficou boa. Ficou excelente. Cada ideia boa, né, gente? Adorei. Muita coisa para pensar. Eu acho que o papel da escola precisa ser levado muito mais a sério e contando com profissionais de diferentes áreas. Eu acho que a educação precisa assumir, porque é esse espaço que o aluno se sente confortável para contar as coisas. Mas seguro, né? E seguro, é um ambiente seguro. É um ambiente seguro. Nós temos que preparar esse espaço para isso. Agora, delegada, nós temos pouco tempo. Não acredito, já passou tão Já passou, mas a conversa foi ótima. Nós temos que conversar por capítulos. Por capítulo. Agora me conta, deixa um recado para o seu Jorge, para a família. Pois não, olha, eu queria, primeira coisa, dizer que eu escrevi esse livro, né? Ai, pode contar. Nós acabamos falando do livro, mas eu não falei o nome. Se chama Memórias de um Delegado de Saias, porque eu fui a primeira mulher que foi delegada na cidade de Montemor. Então, eu era Kate Marrone lá. E aí eu conto todas as histórias de uma policial mulher, né, de salto alto, algema, uma arma na mão, fazer a segurança pública de uma cidade. Então, se as pessoas tiverem interesse, me procurem aí nas redes sociais e eu posso disponibilizar o meu livro aí. Bom, aliás, eu vou deixar 3 para você sortear para as pessoas que te seguem. Com certeza. E o que eu diria assim, primeira coisa, há uma tendência na sociedade de mulheres fortes serem colocadas de escanteio. E eu deixaria aqui um apelo às autoridades, né? Confiem na experiência das mulheres. Lembre-se que foi uma mulher que te colocou dentro do corpo dela para você ser quem você é. Lembre-se que a tua mãe te deu as diretrizes. Então, se a experiência é o médico que chega tarde, por favor, juntem, como os índios fazem, colocam as crianças junto com os idosos na porta da oca para o idoso ensinar aquelas crianças coisas que os livros sozinhos não ensinam. Então, deem espaço às mulheres fortes. Tá. Né? E mulheres, pelo amor de Deus, né? Confiem nas outras mulheres, porque chega uma idade que a gente sabe que até mesmo a beleza é algo efêmero, passageiro. Não é da senhora. Não. Não é da senhora. Mas olha, nunca queira ser o vaso
de adorno de uma mesa. O dia que você estiver num evento e falar, vamos embelezar a nossa mesa, chegou uma mulher para embelezar. Você fala, não, desculpa, eu agradeço, né, o elogio, mas eu não gostaria de fazer parte de uma mesa onde eu serei apenas um objeto de adorno. Muito bem. Bater no marido também não pode, né? De jeito nenhum. Ah, tá bom. De jeito nenhum. Olha, eu acho assim, eu passei por 3 casamentos, né? Mas era brincadeira, tô Tá, brincando. eu passei por 3 casamentos. Cada um dos meus maridos teve um papel importante na minha vida. Meu primeiro marido, que eu realizei o sonho de ser mãe, ter uma família. Meu segundo marido, que era um jovem que gostava de natureza, despertou em mim esse amor pela natureza. Eu moro no meio do mato, porque eu amo a natureza, amo o meio ambiente. E o meu marido atual, que é um homem inteligente, não é machista, é um homem antenado, estudado, que lê e que a gente tem condições de dialogar em cima das questões mais complicadas possíveis sem brigar por isso. É um homem que me ajuda muito a ser quem eu sou hoje, na maturidade. E o que vocês estão lendo para finalizar? Bom, nós assistimos juntos muitas séries, nós gostamos de documentários, por exemplo. Graças a Deus nós não somos noveleiros, né? A nossa mente nunca fica engessada. Então, o Jorge, o Jorge é antenado em rádio. Então, é o meu repórteresso da manhã. Eu acordo com as notícias que o Jorge ouviu no rádio antes mesmo de sair nas redes sociais. Olha que interessante. Então, o Jorge é um homem assim. Eu não estou lendo nenhum livro na atualidade, mas eu indicaria Mulheres que Correm com os Lobos, né? Muito bem. É um livro de uma psicoterapeuta junguiana que estudou as mulheres na sua origem, na sua vida mais selvagem e como a natureza interferiu na constituição dessa mulher para que hoje ela fosse esse ser que a gente é. E que música te ocorre assim? Olha, eu choro quando eu ouço Roberto Carlos dizendo: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Porque isso mostra um amor muito maior que o amor entre um homem e uma mulher. Mas o amor de um pai para um filho, que às vezes não consegue dialogar com o filho, de uma filha com uma mãe, que muitas vezes, quantas mães não poderiam dizer: filha, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Né? Eu acho que, não sei se é porque eu assisti um show do Roberto Carlos recentemente, foi no sábado, mas eu acho que músicas que tocam o coração são as que mais me atraem, sempre. Muito obrigada, delegada. Foi uma honra tê-la aqui. A senhora não tem noção. Eu quero agradecer imensamente a presença da delegada Terezinha de Carvalho, que nos trouxe ideias excelentes para refletirmos a educação, a segurança pública da nossa cidade, para refletirmos sobre o quanto a história de vida de cada um de nós nos constitui. A delegada trouxe também o quanto ter uma mãe, eu diria, tradicional, foi importante na sua formação de caráter. Eu agradeço imensamente. Obrigada, eu é que agradeço.